E aí, galera, tranquilo? Na boa? Ainda repercutindo um dos meus vídeos, o último, eu creio, penúltimo, eu creio, que eu falei sobre escola sem partido e ensino religioso obrigatório. Como repercussão, aconteceu o seguinte questionamento: mas, professora Milcar, o que tu achas da escola confessional? Que é um desdobramento deste assunto. A escola confessional, ou seja, aquela escola particular que as pessoas optam por ela justamente pela qualidade e porque é confessional, porque tem uma ideologia religiosa por trás. Primeiro, devo dizer que tenho especial apreço, especial carinho por escolas confessionais. Trabalhei em escola confessional por 14 anos seguidos e também em escolas particulares não confessionais. E, portanto, eu consigo perceber, creio que consigo perceber, as diferenças entre estas escolas. As confessionais, que eu gosto muito, eu gosto delas justamente porque elas já têm uma ideologia expressa, elas já têm uma ideologia evidente, que é a ideologia religiosa. E também seguem os princípios educacionais vigentes, óbvio. E nos seus documentos oficiais, o plano político pedagógico, regimento interno, a gente observa que as escolas confessionais têm especial carinho com a dignidade humana, têm especial cuidado, inclusive, com as expressões que essas escolas usam para identificar aquilo que elas querem ou identificar o que elas entendem como indesejável no seu ambiente escolar. No que se refere, inclusive, às definições de indisciplina, a gente percebe um especial cuidado. Nas questões de conteúdos, de como conduzir os conteúdos, porque os conteúdos são iguais, né? Mas como conduzir os conteúdos, existe uma preocupação com a questão dos direitos humanos, dignidade humana, enfim, todas essas preocupações que as escolas que tenham princípios espirituais seguem. Por consequência, os profissionais que lá trabalham são orientados para ter uma visão mais humana em relação ao aluno. Aqui já tem uma diferença bacana, que essas escolas profissionais, elas não existem a serviço do vestibular ou do Enem. Elas entendem a importância dos vestibulares e do Enem, é óbvio, tanto que seus alunos passam em grande número por esses concursos, mas esse não é o objetivo determinante. Existe uma espiritualidade que essas escolas entendem que é prioridade. Fraternidade, enfim, cuidados uns com os outros. E isso faz toda a diferença. Agora, essas escolas confessionais, elas são muito corajosas. Por que eu digo isso? Porque é provável que, à medida que eu vou falando, quem está me ouvindo está imaginando situações em que escolas confessionais foram desumanas, em que escolas confessionais agiram em desacordo com seus princípios espirituais. Eu tenho plena
consciência disso. Mas eu quero dizer que as escolas confessionais são muito corajosas, porque elas têm uma alma espiritual lá nos seus princípios educacionais, nos seus princípios pedagógicos, elas têm essa espiritualidade, mas tem um corpo, como eu e como tu, no chão. O que eu quero dizer com isso? Elas pagam folha de pagamento, elas pagam água, luz, telefone, aluguéis, enfim, como qualquer pessoa comum, né? A escola confessional, ela precisa pagar as suas contas. E a escola confessional, assim como eu e assim como tu, erra. Entretanto, as pessoas, eu e tu, que têm princípios espirituais fortes, têm uma tendência a agir mais em relação aos direitos humanos, tendência, não necessariamente, mas uma tendência, a agir mais em relação aos direitos humanos que alguém que não tenha princípios espirituais, né, ou morais, ou éticos, né, que privilegiem a dignidade humana. Portanto, essas escolas, apesar de errarem e terem todas as dificuldades do mundo, elas têm princípios muito interessantes. Uma escola confessional, ela obrigatoriamente ela para ouvir mais os discursos das pessoas. Por quê? Porque está dentro da sua aura, do seu espírito. Portanto, ela assume não só o risco de ser desespiritualizada, tendo um corpo físico que precisa receber mensalidades, que precisa trabalhar com o inadimplente, que precisa entrar na justiça contra aquele que não paga, né? Ela se diz espiritualizada e deve ter trabalhadores que não confessam a mesma espiritualidade ou espiritualidade alguma. Então vejam que ela é uma instituição corajosa porque há tantos séculos erra e há tantos séculos escolas existem errando e acertando, tentando trazer as pessoas ou distribuir às pessoas a princípios espirituais, que é diferente da aula de ensino religioso. Veja a diferença. A aula de ensino religioso são pessoas que professam determinada religião que vão ou que irão nas escolas falar da sua espiritualidade, escolas confessionais ou não, e agora nas escolas públicas. É diferente de uma escola confessional onde não só o ensino religioso, a religião, a espiritualidade deverá estar em todos os lugares. Diferente da escola confessional que corajosamente diz a todos: eu sou isto, queiram-me ou não me queiram, né? É completamente diferente de uma escola laica, de uma escola pública que diz: venham todos, entretanto, o meu ensino religioso é X. Obrigatório ou não a presença desses alunos. Então, quero deixar claro aqui estas distinções e o meu carinho por estas escolas. Essas escolas confessionais, portanto, têm seu papel. Elas têm algo a trazer para nós de cunho espiritual, político e social. Político, porque a ideologia espiritual, a ideologia religiosa, ela modifica a realidade das ações humanas na prática. E social, porque essas escolas entendem que fazem a diferença na sociedade. Portanto, que elas continuem
como opção viável, opção possível para aqueles que querem não só um conhecimento formal, técnico, para Enem, para vestibulares, mas para aqueles que também querem esta visão fundada na dignidade humana, na fraternidade, no carinho e no afeto, apesar dos erros. Um abraço e até a próxima.